Pessoal, mais uma aula para o canal do Simplifica Professor, do professor Eduardo Carolino, e hoje vamos tratar de o tema da nossa matéria aí do quarto bimestre. Esse vídeo vai ficar gravado para a galera do primeiro ano, tá? Também dá para ser usada para a galera que está fazendo concurso, estudando aí, que vai cair tanto em concursos e no Enem. Essa é uma questão clássica em relação a progressão aritmética, tá? Então, o nosso assunto tratado nas aulas de hoje será PA e PG. E aqui, exclusivamente, uma questão básica de como que pode ser cobrado PA, progressão aritmética, como que você vai alinhar os termos em relação a essa questão aí, beleza? Então, vamos ler o problema e vamos identificar as informações que tem para que a gente possa conseguir resolver essas situações. Então, só aprimorando minha caneta aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o preço de uma máquina nova é R$ 150.000. Com o uso, o seu valor sofre uma redução de R$ 2.500 por ano. Sendo assim, por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-lo daqui a 10 anos? Gente, isso é uma questão de depreciação. Quando fala que teve a redução de valor aqui, ó, essa informação é o que a gente chama de depreciação. Isso acontece para você comprar carro, veículos, tá? Maquinários. As empresas, elas precisam fazer esse custo de depreciação no processo de formação do preço, no processo de produção, tá? Tempo de renovação de frota, tempo de renovação de máquina. Então todo mundo que trabalha com isso usa essa ferramenta para desenvolver quanto tempo, né, a máquina ou o veículo pode ficar comigo para que eu não possa perder tanto dinheiro assim. Então você viu aqui que ele comprou essa máquina por um valor de R$ 150.000. Eu vim aqui e comprei essa máquina por este valor. E ao longo do processo, tá? Ao longo do tempo, para cada ano, ela reduz, tá? Essa questão aqui. Então ele quer entender, né, qual que é o valor que ele vai poder vender daqui a 10 anos. Então vamos entender. Primeiro que eu tenho aqui o preço total, certo? O preço total da máquina. Então eu quero calcular, né, esse cara aqui, ó, né, o 10. Então eu vou chamar meu AN, que é o meu enésimo termo, tá, de 10. Consequentemente, o número de elementos também, porque vai ser o período que eu vou estar, o período de 10 anos. Então eu estou extraindo as informações. E qual que é o primeiro valor, o primeiro termo, tá? Que foi quando eu fui lá e comprei a máquina, R$ 150.000. 150 mil. E ele tem uma redução de valor de R$ 2.500 por ano. Como essa redução é todo ano e ele falou que não há variação, ele não deu indícios de que há uma variação nessa redução aqui, então eu posso concluir que a minha razão aqui vai ser 2.500. Eu poderia montar aqui o primeiro termo, o segundo termo, até, mas existe uma fórmula. Existe uma fórmula em que você pode encontrar com mais facilidade. Qual que é a fórmula do termo geral de uma PA? Mais uma vez, gente, é claro, você vai ter que lembrar dessas informações, além de você entender do que se trata o conteúdo, tá? É uma sequência numérica. O que é a sequência numérica? Durante 10 anos, o preço inicial, menos a sua redução, menos sua redução com o preço inicial que tinha, e assim por diante. Então é uma sequência numérica de 10 termos. E aí nós vamos fazer aqui, aplicando a nossa fórmula, que é o quê? O AN é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Vezes essa constante, né, entre eles aí. Então, só substituir as informações e você vai então calcular. Essa parte é o que eu chamo de manipulação algébrica e ela é fundamental. Vamos calcular? Então eu quero o A10, que é o 10º termo, é o 10º ano. Quanto que é o A1? 150 mil. Tem uma dica aqui, tem um bizu, tem uma dica de ouro,
que eu vou ensinar para você depois, para você fazer conta sem colocar esses zeros para facilitar a sua operação. Mas aqui nesse caso vou deixar por enquanto. Mas n, que é o número de termos, é 10 menos 1 vezes r. Quem que é o r? Gente, como tá aqui o valor, eu vou colocar aqui, ó, 2. Como é redução, então eu tenho que colocar o quê? Negativo. Negativo. Então, cada ano que passa, vai reduzindo R$ 2.500. Fica atento a isso, não é acrescendo. Ele não fica mais, não é juros, é redução. Por causa desta palavrinha aqui, eu entendi que tem que ser negativo. Então, fica atento a esse detalhe, que é aqui que muita gente pode errar a questão, tá? Então, vamos fazer conta agora. O A10, 150 mil, certo? Mais, quanto que é 10 menos 1? 9 vezes menos 2.500. Eu não fiz a conta direto para não confundir aquela pessoa que tem mais dificuldade de entender o processo, tá? Eu estou aqui indo no passo a passo, então vamos lá de novo. A10, vou repetir os 150 mil. E aí, vou fazer conta. Olha o jogo de sinal aqui, ó. Sempre tem o jogo de sinal. Sinais diferentes, mais vezes menos, menos. 9 vezes 2.500, você multiplica aqui de trás para frente, ó. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22.500. Tá? Então, quando for no 10º ano, fazendo essa depreciação aqui, que durante esse período vai ser essa depreciação, é só você fazer a conta aqui. Isso vai dar 122.500, que é o preço da máquina, tá? No valor depois de 10 anos. Então, o que acontece aqui? A gente está justamente... Peraí, deixa eu só corrigir aqui, que eu fiz a conta muito rápido. E acabou que é 127, tá? Fazendo a conta aqui novamente, 127, rapidinho aqui, tá? Porque fui aqui na metade de 50, não é 25, tá bom? Mas tudo tranquilo, 127.500 é o valor aqui da redução que ocorreu aqui. É só vir operar aqui um debaixo do outro. Eu fui fazer rapidamente aqui de cabeça, acabei pulando aqui os valores exatos aqui da conta aqui, tá bom? Então, 22.500 menos 150 mil, o valor que ele vai ter que vender. Então, isso tem que calcular o preço de custo, todo aquele processo que ele vai ter que investir, porque algumas máquinas, alguns veículos, alguns carros, eles depreciam o valor ao longo do tempo e você acaba tendo essa questão. Se isso não for considerado nos custos, vai ter dificuldade no final do processo. Tá bom? Então, forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima aula.